Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje nós vamos falar sobre o reino Fungi. Lembre, a gente falou sobre o reino Monera, o reino Protista e agora vamos falar sobre o reino Fungi. E outra coisa interessante, essa aula eu vou dar prioridade não à classificação dos fungos, certo? Nem a classificação, nem a reprodução. Eu vou dar prioridade às principais características dos fungos, tá ok? Qual a importância que ele tem. Então a aula de hoje vai ser voltada mais para as principais características dos fungos, ok? Vamos lá? Olha que foto belíssima aqui. Vamos começar. Então a gente faz. Representantes do reino fungi. O bolor, o champignon, a levedura, o mofo, a trufa, o penicillium notatum. Tá ok? E aqui você tem a orelha de pau. Então são exemplos, vamos dizer assim, você encontra os fungos em todos os ambientes. Tá? Principais características, são seres que possuem células com núcleo fechadinho, então são células eucarióticas. Basicamente, esse reino, todos os seres são heterotróficos, não fabricam seu próprio alimento, tá entendendo? Hoje a gente fala até o reino animal seria um reino heterotrófico, mas recentemente nós encontramos um molusco, né? Então nesse caso, o reino fungi, todos os representantes são heterotróficos. São uni ou multicelulares, mesmo aquele cogumelo gigante, ele não forma tecidos verdadeiros, e sim um aglomerado de células, tá ok? A gente chama de o filamento, hifas, e o aglomerado micélio. Então, nesse caso, se perguntar os fungos, como a orelha de pau, o cogumelo, eles não formam tecidos verdadeiros, tá ok? Beleza? E aí, outra característica interessante. Se a célula vegetal possui a celulose, um polissacarídeo, a parede celular dos fungos possui a quitina. O mesmo açúcar encontrado no exoesqueleto dos insetos. Então veja, o reino fungi ele é muito estranho, né? Eu tenho características do reino animal envolvida, né? Então veja, é uma classificação que foi separando eles em um reino separado. É diferente, por exemplo, do reino protista e as algas, que tem uma certa dificuldade em classificação, tá? Continuando, o principal material de reserva, novamente, nas plantas, né? Você tem o amido. Aqui, a reserva dos fungos é o glicogênio. E a nutrição, como é que acontece? A nutrição nos decompositores, reciclagem da matéria orgânica. Olha a importância dos fungos. Ele entra como reciclagem da matéria orgânica. Saprofitismo, parasitismo, a micoses nos animais e ferrugem nos vegetais e o predatismo. Você tem alguma coisa envolvida aí, tá? E interessante, simbiose ou mutualismo, né? No caso da simbiose e mutualismo, há uma relação obrigatória e aí você tem, preste atenção para o Enem, as micorrízas, que são a associação entre fungos mais raízes e plantas, olha que legal, e os líquens, fungos e algas. E como é que seria a digestão deles, dos fungos? Seria extracorpórea. Ele lança a enzima no meio, e aí essa enzima vai digerir a substância e por absorção ele consegue absorver, ele consegue reter o alimento ali, tá ok? Vamos continuando. A classificação, novamente, a gente fala bem interessante sobre isso. É uma classificação que ainda está bastante dúbia, duvidosa, então os biólogos estão estudando cada vez mais os fungos. E aí você tem os mastigomicetos, que são fungos com flagelos, tá bom? E os representantes, o Chitridiomicetus. Então você tem aí uma classificação. Embora, o que seriam eles? Seriam fungos com flagelos e formadores de zoósporos, esporos flagelados. Então, a partir deles você vai ter o que? Esporos flagelados. E os amastigomicetos, olha o A na frente, negando, são fungos sem flagelos e formadores de aplanosperos, transportados pelos ventos, ambientes terrestres úmidos. Então, no caso desses aqui, dessa classificação, não há esporos, tá, com flagelos. Então, quem vai fazer essa dispersão é o vento. Então, eu tenho os representantes zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Vamos lá. Os deuteromicetos
são considerados fungos imperfeitos, sem valor taxonômico. E aí eu tenho Chytridiomycetus, a grande variação morfológica, muitas espécies são unicelulares, porém existem variações de espécies que formam hifas cenocíticas. Então, é uma classificação bastante complexa. Imagina a gente estudar a reprodução deles, tá ok? Vamos continuando. Nós temos aí agora os zigomycetos, possuem hifas cenocíticas, sem septos e que formam zigósporos durante seu ciclo de vida. E aí você tem, são utilizados na produção de alguns alimentos como o molho de soja, o shoyu, tá ok? E aí você tem o ascomycetos, presença de estruturas reprodutivas chamadas de ascos, pequenas bolsas na ponta de hifas, geralmente agrupados em corpos de frutificação. Então, é interessante como eles são classificados, de acordo com particularidades que ele possui. Aí você entra aí com o ascomycetos, eu chamo a atenção para a produção de medicamentos como algumas espécies do gênero Penicillium, um dos principais antibióticos, né? Descoberto por Alexander Fleming. Parasita de plantas e animais, formam trufas, gênero tuber, utilizado na culinária. E aí, nós temos o Basidiomycetus. Esses são os mais conhecidos, né? Aí você tem outros que são extremamente tóxicos, ou alucinógenos, como o cogumelo do gênero Amanita, aquela questão da cor vermelha, né? Então, ele possui. Aqui você tem os famosos cogumelos e as orelhas de pau, tá? Então, lembrando que o ideal dessa aula, que eu estou chamando a atenção, é para as principais características dos fungos, tá? Então, seria interessante a gente fazer uma outra aula sobre como ele está agrupado, a reprodução. E aí eu chamo a atenção para os líquens. A associação entre fungos e geralmente ascomycetos e cianofíceas ou algas verdes. Então é uma associação em que ambos se favorecem e aí você tem a reprodução assexuada por sorédios e presta atenção nisso. No caso dos líquens, eles são predominantes na vegetação de regiões polares, como a tundra, e a importância da alimentação para animais maiores. Então, vamos passar para vocês, olha, crescem sobre rochas nuas, criando condições para a colonização por outros seres, são, né, estruturas que vão ali pioneiras para locais inóspitos. Olha a diversidade deles aqui. E é interessante a gente colocar, quando os fungos desaparecem, por exemplo, lá na aula, quando eu dou aula sobre a evolução, eu falo sobre os líquens, né, lá de Charles Darwin e as mariposas. Os líquens são indicadores de boa qualidade do ar. Então, basicamente, o reino fungo é agrupado assim, dessa forma, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, tem um e-mail, vão lá, estudem, porque esse assunto pode cair no Enem. Fungos, reino fungo, reino protista, tá bom? Então, fiquem calmos, o período vai passar e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.